nós formos a perceber um bocadinho o que é isto da confiança, se formos ao dicionário, vamos chegar à conclusão que a confiança vem da palavra confidere. Confidere quer dizer acreditar com firmeza, não é? Acreditar verdadeiramente. Neste nosso caso específico, este acreditar, não é? O acreditar piamente em mim, a autoconfiança. A questão aqui passa muito por se a confiança existe em nós em determinadas circunstâncias, porque é que não existe noutras? Não é? Isto prende-se muito com o hábito de ser confiante. Se nós nos habituarmos a não ser confiantes, a não estar confiantes, nós vamos permanecer, a não ser que colocamos isso em causa e que vamos perceber que não há ali muitos motivos para não estarmos confiantes. Por outro lado, se nós temos o hábito de ser confiantes, a confiança vai gerar confiança. Se a nossa confiança depende de um hábito nosso, nós vamos sentir falta de confiança. E depois é pescadinha de rabo na boca, não é? Se temos falta de confiança, depois ficamos com medo, mais medos. Não ultrapassamos os medos, não é? Vai gerar falta de confiança e assim sucessivamente. Mas aqui é que a grande questão é esta. Se nós substituirmos este hábito de estarmos focados nos medos, ou seja, nestes pensamentos negativos e nestas emoções que nos prejudicam, nós, quando perdemos esse medo, e se substituirmos por estarmos focados num aspecto positivo, não é? Pela lógica, a confiança estará presente. Porque a confiança está, de facto, associada àquilo que sentimos e àquilo que pensamos, especialmente. Então, esta é a solução. Como é que isto acontece? Como é que nós nos identificamos mais com os medos do que com aquilo que nos beneficia a vida, não é? Como a alegria, a coragem, a capacidade de avançar e de enfrentar as coisas, não é? Ela está lá, essa capacidade. Cada um de vocês tem essa capacidade. Pode estar oculta ou parecer não existir quando surge o medo. Porque nós reagimos ao medo. O medo não é mais do que uma ferramenta, não é? Que nós utilizamos e que a mente gera para nos proteger de um perigo iminente. A questão é que quando este medo surge por qualquer situação, pelo desconhecido, pelo não saber o que vem, por achar que não consigo, que não sou capaz, etc., então isso domina-nos. E nós estamos, imaginem, o dia todo com medo e, portanto, com falta de confiança. Porque nós criámos este hábito que foi sendo reforçado. Não é? Nós criámos este hábito em pequeninos, ou porque vimos a mãe a ter medo, ou porque vimos o pai, ou os avós, os educadores em geral a ter medo. Isto vai-nos reforçando um sentimento, uma emoção de medo, e vai fazendo com que o nosso comportamento seja à volta dessa falta de confiança. Porque é que nós temos medo do que não dominamos ou desconhecemos? Essa é a grande questão. Porque é que se não conhecemos, se não dominamos, não conhecemos, não é? E se não conhecemos, por que temos medo? O medo é de uma situação que eu sei que vai colocar a minha vida em perigo. É para isto que serve o medo. Não é? Então, se há uma situação que me é desconhecida, porque é que a minha mente fica focada na possibilidade de colocar a minha vida em risco? Não é? Porque é que a mente opta, entre aspas,
por se focar no negativo e não no positivo. Porque, convenhamos, a maioria das situações na nossa vida não nos colocam a vida em risco. Há aqui uma associação que a mente se habitua a fazer, né, de que um acontecimento desconhecido pode gerar aqui um risco. Né? Mas esta associação não tem fundamento. Porque nós, numa situação desconhecida, ela é somente desconhecida. A mente é que se habituou a atribuir um significado de perigo. Tá? E ele é reforçado. Mas quando nós vamos ver do que é que temos medo, é difícil explicar. Porquê? Porque é algo abstrato. É algo que não é efetivo. É algo que não está lá. É algo que nós sentimos medo, mas não sabemos porquê. O medo acontece e quando o medo está lá para nos sinalizar uma situação mesmo de perigo de vida, nós sabemos exatamente porquê. Se aparecer um urso à minha frente para me atacar, eu sei perfeitamente porque é que tenho ou tive medo. Entendem aqui a diferença? Agora, se me aparece uma situação desconhecida, se alguém me diz para fazer uma tarefa e ela é desconhecida, esse medo é uma imaginação mental. É a mente a dizer, e se isto me acontece? E se isto não me acontece? E se eu não consigo? E se eu não sou capaz? E se eu sou envergonhada? E se eu vou ser envergonhada pelos outros? Vou ser envergonhada pelos outros? E se eu vou ser humilhada? E se eu não conseguir, eu fico frustrada? E isto, e etc. E por aí vai a grande imaginação da criatividade que a mente tem, né? E é isto que nos gera a pescadinha de rabo na boca de ter medo, não ter confiança, tenho medo, etc. Agora, isto é um treino que se faz, é isto que hoje vos trago aqui exatamente, é que isto é um auto-boicote da mente. Nós habituámos-nos a acreditar piamente na mente, mas a confiança é um acreditar, ao fim e ao cabo, é uma confiança na vida. E essa confiança na vida, de que a vida cuida e me protege, e de que a vida acontece como tem que acontecer, eu vou-me sentir confiante. Mas esta confiança, lá está, vem de dentro. Não é um acreditar no pensamento, ou nas emoções, ou naquilo, né, naquilo que estou a observar. Estes pensamentos, como eu já tenho partilhado convosco, né, os pensamentos negativos, as nossas crenças que nós percebemos que são limitadoras, os nossos bloqueios emocionais, tudo isto é disparado, é como se houvesse aqui um lançar destes pensamentos negativos, porque é um hábito de haver sempre um foco. E quando eu estou, imaginem, eu vou a uma entrevista de emprego, não é? E surge-me um medo. Agora a questão é, ok, eu vou a uma entrevista de emprego e a minha mente começa-me a boicotar. E se eu não consigo ficar com o emprego? E se a entrevista corre mal? E se isto? E se aquilo? Eu estou a sofrer por antecipação. Porque eu estou a acreditar nestas suposições da mente. São suposições. São coisas imaginadas pela mente. Não está a acontecer mesmo no agora. Lá está, o medo é para nos proteger de um perigo de vida iminente. Quando eu vou a um emprego, não é um perigo de vida iminente. O máximo que pode acontecer é, se eu já não tenho emprego, continuo sem emprego. E até muitas vezes, não sei se já vos aconteceu, a mim já, que é ir a uma entrevista de emprego, não ficar, e uns anos mais tarde eu percebo que ainda bem que não fiquei, porque não era mesmo para mim. Então a vida, ao fim e ao cabo, está-me a proteger e nós achamos
nós acreditando na mente, estamos a achar que é um drama, não é? Estamos a enfatizar como algo negativo, que as coisas que nos acontecem na vida são exatamente para nos ajudar a caminhar neste trilho da vida. E o grande desafio passa por aqui. Nós aprendemos na infância, como eu já tenho partilhado muito convosco, que nós aprendemos na infância todos os comportamentos que temos agora. Eles vão sendo depois reforçados. Mas a tal imitação, quando nós somos miúdos e a nossa mente interpreta à sua maneira. Não é? Então, quando nós ouvimos os nossos pais a dizer, olha que vais cair, olha que não vais conseguir, não é? Isto vai-nos gerar medo, instabilidade e falta de confiança. Falta de confiança em nós. Falta de confiança de que nós somos suficientemente bons e que nós somos merecedores de tudo o que está a acontecer, da vida, etc. Eu estou com medo agora de experimentar algo novo, não é? Vamos imaginar. Mas naquele momento, se vocês estiverem treinados a perceber que vocês conseguem tudo, que são capazes de tudo e que são corajosos e que têm confiança em vocês próprios, quando chega um momento em que vem o medo, muito mais facilmente, se não for a única hipótese, vão conseguir apontar para aquele medo, observar o medo e dizer, espera aí, este medo está aqui para quê? Este medo vem de onde? Ele é fundamentado? Eu tenho mesmo motivo para estar aqui com medo? E é este processo que nos vai gerando mais e mais confiança, mais e mais bem-estar, até a um ponto em que a grande maioria dos nossos pensamentos são fortalecedores, são pensamentos que acontecem quando são úteis para nós, quando nos geram, como é que se diz? Quando nos beneficiam a vida. Pronto. Mas nós estamos a falar em receios e nós falamos muito em receios, mas o receio é um medo. Ok, é um receio, pronto, não é tanto medo, mas é um receio. Mas vai dar a mesma coisa, está bem, pessoal? É isto, faz-me sempre lembrar quando dizemos, eu não menti, eu omiti. Ok, é colocar paninhos quentes, tá? Mas aqui a ideia é para nós nos libertarmos para nós nos libertarmos de pensamentos negativos, para nós nos libertarmos de bloqueios emocionais. Nós temos que colocar o dedo na ferida, pessoal. Não há volta a dar. Um dia vamos lá todos bater. Nós podemos tentar contornar. Eu não sinto bem medo, é assim mais tipo receio. Sim, eu compreendo. Mas é estar a fugir com o rabo à seringa. Não é? Então, vamos de uma vez assumir aquilo que está a acontecer mesmo cá dentro. E porque é este assumir que me faz libertar das dores emocionais, que me torna confiante, que me torna corajoso. Que é isto que nós passamos para os nossos filhos. Quem tem filhos, não é? E mesmo que eles já sejam adultos, o que cada um de vocês quer passar para os filhos é coragem. Ou vocês querem passar medo? Não é? Vocês querem passar coragem. Vocês querem passar confiança. E comecem vocês. Não é nos filhos. Senão vocês vão estar a dizer aos vossos filhos, ser corajoso e tal. E depois a criança ou o filho olha e diz, bom, eu posso ser, mas a pessoa não aprendeu a ser. Se o pai e a mãe não são corajosos, não é? Imaginem. Como é que a criança vai aprender a ser corajosa? Entendem? Passa muito por aqui. Que é fundamental nós habituarmos a fazer. É questionar o medo. Dizer, o que é que tu me trazes? Que ensinamento é que tu tens para mim? Medo, não é? Estamos a falar com medo. Medo, querido medo. Gratidão. Estás-me aqui a ajudar em quê? O que é que me vais trazer de bom? E aqui automaticamente eu já estou a focar-me em algo positivo. Porque se eu olho para o medo com medo,
então a confiança não vem. É como se a confiança ficasse ali tapada pelo medo, nós não vamos conseguir ver. Porque nós, assim, a auto-observar-nos, é que para já vamos estar serenos, porque estamos em modo de observação, não é? Não estamos a reagir como se nós fôssemos a própria emoção. E isto traz-nos clareza de mente, apaziguamento, paz interior e uma sensação de bem-estar permanente, de confiança. Boa? Só através de um treino que muita gente chama de estar consciente, não é? De viver aqui e agora, que basicamente este estar consciente, este viver aqui e agora, não é mais do que nós nos treinarmos, darmos prioridade na nossa vida e percebermos que é fundamental nós observarmos os pensamentos, é crucial nós observarmos os pensamentos e as emoções e tudo isso para conseguirmos alterá-los, para conseguir substituí-los por positivos, para conseguirmos entender que não há ali um perigo real. E que quando nós retiramos estes boicotes, estes condicionamentos, estas crenças, a forma como nós interpretámos no passado, mas que até já nem acreditamos agora, quando nós nos desconstruímos, por exemplo, ali uma ideia que nos prejudica, a confiança vem ao de cima. A confiança depois é permanente, a coragem. Porque depois já não vamos duvidar de nós em prol de um pensamento que nos está a prejudicar e que nos boicota. Porque a falta de confiança depois dispara, entre aspas, para vários lados e prejudica-nos em várias áreas da vida, não é? Desde os nossos relacionamentos amorosos, nós depois não estamos confiantes em nós e acabamos também por não confiar no outro. Porque se nós não sabemos confiar em nós dificilmente vamos confiar nas outras pessoas. Quando nós não confiamos em nós começamos a ver o mundo através de umas lentes de desconfiança. Então é como se o mundo estivesse sempre para me afetar. E tudo o que está no mundo não é seguro. E eu fico cada vez mais com falta de confiança em mim e no mundo. Não é? Outra vez, pescadinha de rabo na boca. Então, num relacionamento, se eu não confio em mim, eu também não vou confiar totalmente na pessoa. Ok? Seja relacionamento amoroso, ou relacionamento com os pais, ou com os filhos, há sempre uma falta de confiança. Porque todas as pessoas que nos rodeiam são espelhos nossos. Nós conseguimos ver o nosso reflexo. Porquê? Porque o que está a ver é a nossa mente. E a nossa mente reflete-se, não é? Se nós achamos que não somos suficientemente bons, ou seja, se não temos confiança em nós, então nós também não vamos achar que os outros são suficientemente bons. Ainda que nos comparemos a maioria das vezes às outras pessoas. Aquela pessoa está lá em cima e sabe muito mais e faz muito mais e é suficientemente boa, etc. Mas aquela comparação não é muito real, porque nós não sabemos se a pessoa se sente confiante ou não. Eu lembro-me de uma situação em que a pessoa... foi uma situação no emprego e a pessoa dizia-me: eu sinto muita falta de confiança no emprego, tenho sempre medo de errar nas minhas tarefas, naquilo que faço, etc. E à conversa, eu comecei a perceber que a pessoa estava a comparar aos colegas, não é? A pessoa disse-me: pois, porque o colega X e Y, eles são muito confiantes, eles fazem as coisas muito bem, etc. Não é? E eu perguntei-lhe que se ela sentia-se insegura, mas eu perguntei-lhe: e tu demonstras que te sentes insegura? E ela disse: não. As pessoas até costumam dizer que me acham muito segura e que eu faço as coisas muito bem. E foi aí que lhe caiu a ficha. Estão a ver? É este desmistificar destas distorções cognitivas que a nossa mente gera. Foi aí que ela percebeu que se os outros podiam estar a fazer o mesmo que ela, que era a esconder
a falta de confiança que ela sentia, porque ela também o fazia. Se ela escondia essa falta de confiança, também havia uma grande probabilidade das outras pessoas esconderem que se sentiam com falta de confiança, não é? E portanto, isto é só para vos mostrar, né, e dar aqui o exemplo de que a nossa mente mente. Não é? E nós temos esses exemplos nas ilusões ópticas, né, em que nós olhamos, várias pessoas olham para uma imagem e cada um vê a sua imagem. Não é? Há vários exemplos disso. Tanta coisa. Quando nós englobamos e generalizamos determinados acontecimentos, não é? Quando nós, estou a lembrar do exemplo típico e que muita gente tem dificuldade em perceber isto, mas lá está, é a realidade com que vivem e está tudo bem. Que é quando às vezes nós olhamos para um restaurante, não é? E há uma fila enorme, até cá fora, não é? De pessoas à espera e tal para o restaurante, e nós dizemos, aquele restaurante deve ser muito bom, tem lá muita gente. E em comparação, por exemplo, olhamos para outro restaurante que tem poucas pessoas, não é? E nós dizemos, aquele restaurante não deve ser tão bom, não tem tanta gente. São associações que a nossa mente faz, mas que acabam por ser distorções cognitivas. E distorções no sentido em que não correspondem totalmente à realidade, não é? São especulações, a mente imagina e nós acreditamos naquela imaginação. Que é aí que nós caímos muitas vezes no erro de e se acontece isto? É o tal sofrimento por antecipação. E a questão é, e se, sim, pode acontecer, mas para já, no futuro, nunca acontece exatamente como nós imaginamos. Não é? E o e se não está a acontecer agora. Que acontece muito. As pessoas perguntarem, e se eu para o próximo mês não tiver dinheiro para pagar a renda da casa? Não é? E lá está, é a falta de confiança na pessoa. Que a pessoa consegue fazer as coisas para ter dinheiro, a pessoa esforça-se, a pessoa trabalha. Não é? E é isso, e é muito por aí. E os SIS são muito trabalhos, é verdade. Não é? Porque a questão é esta, não está a acontecer agora. Mas pode acontecer no futuro. Tudo é possível no futuro. Mas porquê é que havemos de acreditar nas coisas negativas quando acontecem tantas coisas positivas na nossa vida? Ou mais. Ou mais. Eu atrevo-me a dizer que acontecem muito mais coisas positivas na vida. Tá? Quando nós começamos a mudar, porque isto é uma mudança de mentalidade. Quando nós nos começamos a permitir, a dar prioridade às coisas positivas, aos pensamentos positivos, não é? E a questionar o que supostamente, aparentemente é negativo, nós começamos a ter outra mentalidade, a abrir a mente. E com esta abertura da mente, os medos vão desaparecer. Eles até podem aparecer, mas depois nós já estamos habituados a questioná-los. E nós sabemos que a maioria dos medos não são completamente reais, neste sentido de que não geram o perigo, não há ali um risco de vida iminente. Está bem? Então, é isto que eu hoje vos sugiro. O treino é este. O treino é de observar a mente. E é uma observação como se vocês observassem a vossa respiração. Vocês sabem, né, que há um inspirar e o expirar. Um inspirar e o expirar. E ali está. Não é? Da mesma forma, entra um pensamento, sai um pensamento. Entra um pensamento, sai um pensamento. E quem diz pensamento diz emoção. Não é? Com o pensamento surge a emoção. Se vem um pensamento de que e se me aparece aqui um urso amanhã, não é? Então vai dar origem a uma emoção de medo, por exemplo. Mas a questão é que se eu descortinar logo este pensamento,
Se eu me treinar, repara, eu treinei este, se eu me treinar a ficar alerta para os e se's, então eu nem sequer deixo chegar a emoção. E por isso é que muitos professores dizem que a forma de estar bem, alegre, equilíbrio, entusiasmo, com confiança e coragem, é não deixar o pensamento avançar. Aquilo que eu aprendi há uns anos atrás, e que me libertou de dores emocionais, de bloqueios, etc., é que o pensamento surge. E isso é involuntário. Eu não consigo puxar um pensamento. Ele vem, ele surge. E depois, se eu estiver treinada, eu opto por alimentar aquele pensamento e deixar-me ir atrás dele, ou não, e dizer, este pensamento não me beneficia a minha vida, então eu não vou alimentá-lo. E vir-me para o que é positivo. Não é? E se eu não vou conseguir entregar este documento a tempo? Não é? Eu observo e digo, alto e para o baile, vamos cá ver onde é que eu me estou a basear que não vou entregar este documento a tempo. Tá? E esta pequenina análise ao início diz, espera aí, não, eu não sei disso. Então, ainda me falta não sei quantos dias para tal e tal. Eu sou organizada, eu consigo fazer isto, sempre consegui. E sempre correu bem, e entreguei sempre a tempo, e teca. Então, eu consigo desconstruir isto. E o pensamento não gera uma emoção. Não gera, neste caso, por exemplo, de entregar a tempo, não gera uma emoção de medo, de ansiedade, de ansiedade. Pronto. Né? Então é por aqui. Tá? Portanto, mas lá está, nós para conseguirmos questionar algum pensamento ou algum e se, né? ou alguma emoção, sim, algum pensamento, temos que é fundamental estarmos a observar a mente. Mas é um treino. Há muitas pessoas que me dizem, oh, Marta, mas isso depois é cansativo, depois tenho que estar ali sempre a observar o pensamento e a mente. Fogo, isso é. Sim, mas entre uma vida inteira de sofrimento e de acreditar na mentira da mente, entre essa situação e aquela situação em que depois nós estamos sempre em equilíbrio, estamos equânimes, apaziguados, em paz, né? Com confiança, com coragem, o que é que vocês preferem? Digam-me aí nos comentários, o que é que vocês preferem? Estar ali com desconfortos emocionais e com dúvidas e com ansiedades mentais e agitações mentais e bloqueios emocionais e crenças emocionais e sabe falar mais o que é emocional? Ou preferem estar bem? Ou preferem educar os vossos filhos em paz, em equilíbrio, em amor? Agora, outra coisa que vos quero passar, que é fundamental também, que faz parte desta prática, é a prática da autoobservação. É só estar a observar. Está ali um pensamento. E vocês treinarem-se quando vem ali um desconforto emocional, apontarem, segurarem com amor e carinho nesse pensamento antes que avance para o que seja. Tá? Para que isto aconteça e seja feito com eficácia, para que vocês se sintam sempre confiantes e seguros, o treino é como uma medicação, não é? Como um remédio. Nós, quando estamos a tomar um antibiótico, aquilo tem que ser de X em X horas para funcionar. Então, aqui a prática é exatamente o mesmo, que é vocês se irem habituando a inserir esta prática na vossa vida, não é? Eu já comentei aqui em vários lives que ao início, quando eu comecei a instalar esta prática na minha vida, aquilo que eu comecei a fazer foi pus o despertador 3 vezes ao dia. E foi mesmo assim, porque eu percebi que isto era mesmo tipo remédio. É um chamado remédio santo. Então eu pus o despertador 3 vezes ao dia. E para meu espanto, ao fim de uma semana, o que é que eu fazia nessas 3 vezes ao dia? Esqueci-me de dizer, não é? Fazia isto exatamente. Tocava o despertador, eu sentava-me calmamente.
muitas vezes ao início fechava os olhos, não é? E deixava vir o pensamento. Quando vinha um pensamento negativo, eu questionava o meu pensamento. Dizia, sim senhora, estás aqui, muito obrigada, bem-vindo, gratidão por estares aqui, por me estás a ajudar aqui nesta prática espiritual, vamos lá. Mas o que é que tu me fazes sentir, não é? O que é que estás-me a beneficiar ou a prejudicar? E falava assim um bocadinho com o pensamento. Qual não era o meu espanto que o pensamento desaparecia, não é? E deixava de lá estar um aspecto negativo. Isto na altura, isto fazia-me sentir, ia-me confortando, mas por outro lado às vezes eu pensava, bem, isto é tão simples que é estranho, mas eu percebia que só este pensamento do é estranho, já estava ali a tentar entrar outro boicote. E isto só para vos dizer que ao fim de uma semana, para meu espanto, eu já não precisava de telemóvel. Uns minutos antes das horas que eu tinha marcado, eu sentava-me. E muitas das vezes quando tocava o telemóvel, eu já tinha feito aquela prática. Porque isto depois é uma questão, é um minuto. É o que eu costumo dizer ao pessoal, isto é um minuto só. 3 vezes ao dia, portanto estamos a falar em 3 minutos. E até que houve um ponto em que eu desliguei o alarme, os alarmes, porque comecei a implementar essa prática várias vezes ao dia. E quando este treino se instala na nossa vida, depois começamos a fazer mesmo durante tarefas domésticas, aquelas mais automáticas, não é? Vocês já sabem, eu digo sempre lavar a louça, ou varrer o chão, limpar o pó, enfim, o próprio cozinhar, não é? E comecei a implementar isso também nessas circunstâncias. E o treino vai permanecendo até ficarmos praticamente sempre nesta perspectiva da observação, do pensamento. Nós acabamos por deixar de estar numa perspectiva de piloto automático, não é? Em que estamos a fazer as coisas e nem estamos a perceber o que é que estamos a pensar, o que é que estamos a sentir, está automático. E deixamos de estar nessa perspectiva, deixamos de viver a vida assim, mas vivemos numa vida de alerta, mas uma alerta serena, apaziguadora, em que agradecemos estes pensamentos negativos, às vezes sintomas de dor emocional, agradecemos e ficamos gratos porque nos faz retornar a este observador que nós somos, de entender o pensamento, desconstruir o pensamento, não é? Por isso é que eu digo que isto é um método, é uma prática de amor e carinho, porque não estamos a fazer sobre tensão, tem que ser assim e é assim. Não, é com amor e carinho, com boa disposição. Se vocês se permitirem isso, vocês vão dar muitas gargalhadas com os pensamentos que vos vão surgir, porque eles são cómicos. Porque quando vocês começam a perceber que há pensamentos que nós acreditávamos, mas que agora já não fazem sentido e nós percebemos nitidamente que não nos favorecem e que não fazem sentido e que são mesmo imaginação. Portanto, pessoal, este treino não é só de vez em quando, é uma implementação, porque é isto que acontece muito aos terapeutas. Os terapeutas ou profissionais de ajuda, né? Qualquer coach, instrutor, do que seja, são aqueles que ajudam. Até para pessoas que não são terapeutas, mas digo eu, a questão nos terapeutas é que nós estudamos muito a parte emocional e passamos muito para os nossos clientes e ajudamos muito nesta área emocional, mas depois, de alguma forma, há aqui um ponto, enquanto nós não nos treinarmos a estar em consciência, enquanto isso não nos cair a ficha e não for prioritário para nós sentimos aqui uma estagnação e parece que há ali um impasse. E depois, também a forma como a sociedade está implementada, parece que nos reforça esta espécie de conformismo de que é mesmo assim, a mente é assim,
mas a mente é um poço sem fundo e nós conseguimos sair dessa mente. Nós estando a observar a mente, saímos da areia movediça de que é a mente. Saímos daquele poço, subimos lá no poço e ficamos a olhar para o poço. É completamente diferente. Não vem aquele desconforto emocional tantas vezes ao dia, às vezes sem sabermos de onde vem, não é? Porque no fundo nós começamos, nesta perspectiva de estar em consciência, nós começamos a viver a verdadeira vida. Porque é isto que nos vai conectar com o todo. Nós vamos dar muito mais importância àquilo que tem importância, àquilo que é invisível aos olhos, à beleza da natureza, uma brisa que passa na nossa face, um passarinho que canta. Eu costumo dizer um caixote de lixo, o asfalto, tudo. Porque nós vamos ver beleza em tudo neste sentido. Não da beleza aparente dos olhos, mas uma beleza de utilidade, de oportunidade, de crescimento. Tá? Portanto, nós com este treino, ao fim e ao cabo, de estarmos a analisar e de estarmos a questionar os nossos próprios pensamentos e emoções, estamos a retirar camadas da cebola, né? A famosa analogia de que nós somos uma fonte, o núcleo, né? Imaginem, da cebola, e ao longo da vida as crenças, os pensamentos, as ideias, os preconceitos foram se acumulando e nós não conseguimos ver ou percepcionar, digamos assim, esse núcleo que é onde está a coragem, a confiança, o amor, tudo isso. Tá? Tudo aquilo que nós buscamos, nós já somos. Então, nós quando retiramos as camadas da cebola, né, também ao fim e ao cabo estamos a retirar, nem que seja temporariamente, e a reconhecer que nós também não somos os nossos papéis, os papéis que nós nos atribuímos a nós próprios, né, os papéis que nós desempenhamos todos os dias. O papel de amiga, de prima, de trabalhadora, de terapeuta, né, neste caso, de mentora, disto, daquilo. Há aqui um núcleo que, retirando tudo isso, fica o quê? Fica paz, fica amor, fica confiança, fica coragem, fica clareza de mente, fica equanimidade. Então fica o eu, fica um silêncio inteligente, que são... Cada um de vocês tem esse eu aí dentro. Esse eu é o eu consigo, eu mereço, eu sou amor, né? Eu sou paz, eu sou felicidade, eu sou liberdade, que tanto procuramos. É qualquer propósito de vida, qualquer propósito de qualquer vida, de qualquer pessoa, é sempre isto. É nós um dia descobrirmos a importância de viver o agora e de estarmos conscientes. Muito grata por vocês estarem aqui. Muito bem-ajam a todos. Um grande beijinho.